Boa tarde, 1h30 desta quarta-feira, 22 de abril. Hoje faz exatos 520 anos da presença oficial portuguesa no Brasil. O Senado vota na sessão remota de hoje as emendas feitas pelos deputados ao projeto que ampliou o número de pessoas beneficiadas com auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia. No dia 1º de abril, o Senado votou a proposta do senador Randolfo Rodrigues de incluir outras categorias no auxílio emergencial de R$ 600, que já havia sido aprovado pelo Congresso. Foram incluídos, por exemplo, os motoristas de aplicativo. O texto seguiu para a Câmara e foi modificado. Os deputados estenderam o benefício a pescadores artesanais que não recebem o seguro-defeso, esteticistas, vendedores de porta em porta e pessoas que atuam na economia solidária. O texto deixa claro que tem direito ao auxílio emergencial trabalhadores informais e formais, desde que esses não tenham vínculo empregatício. De acordo com a proposta, mesmo aqueles que não têm CPF têm direito a receber. Outra mudança feita pela Câmara foi a retirada da exigência feita pelo Senado de devolução no imposto de renda de 2022 de valores pagos. Isto é, para aqueles que tiveram direito ao benefício, mesmo tendo tido rendimentos tributáveis acima da faixa de isenção de R$ 28.600 em 2018. Para evitar que a medida provisória verde e amarelo caducasse, o presidente da República, Jair Bolsonaro, revogou o texto. Agora, a MP vai ser reeditada pelo governo e voltar para a análise do Congresso. O anúncio foi feito no início da semana. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para informar que a medida provisória verde e amarelo seria revogada. Atendendo a um pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro afirmou que uma nova medida provisória será enviada para o Congresso. Alcolumbre também usou as redes sociais para se manifestar e destacou a importância da medida do presidente. O texto revogado por Bolsonaro mudava a modalidade destinada a novos postos de trabalho, reduzindo encargos para a contratação de jovens no primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos. O governo estima que a mudança poderia reduzir os custos da mão de obra e, assim, abriria mais novos postos de trabalho. A MP tinha cerca de 2.000 emendas. Agora vai ser reeditada pelo presidente da República e passar por nova análise no Congresso. O governo encaminhou ao Congresso, na semana passada, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Como o próprio nome diz, a Lei de Diretrizes Orçamentárias dá os parâmetros para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A Constituição manda que o Poder Executivo entregue o projeto da LDO ao Congresso até o dia 15 de abril. O governo cumpriu o prazo, mas reconhece que as incertezas trazidas pela pandemia do coronavírus devem mudar bastante os números que estão no projeto. O mundo todo tem agido e colocado medidas que impactam fortemente o quadro fiscal de cada país. Imagine que você vai decidir sua vida financeira para o ano que vem, mas você não sabe qual vai ser o seu salário. Você tem seus gastos, suas despesas, mas não tem ideia de qual vai ser sua receita. Pois é, essa é a situação vivida pela equipe econômica do governo nesse momento. Ela sabe que a arrecadação esse ano vai cair muito, e isso talvez afete a arrecadação do ano que vem também. Por isso, na elaboração da LDO para 2021, ela optou por uma meta fiscal flexível. Bem, o que quer dizer isso? Uma meta fiscal flexível, ela vai levar muito mais em conta as despesas do que as receitas. Para evitar de correr o risco de, fixando uma meta, depois você vai inviabilizar o pagamento de fornecedores ou até mesmo paralisar os serviços públicos. Mesmo assim, o projeto traz números, como a previsão de um déficit de quase 150 bilhões de reais no orçamento para o ano que vem, maior do que na última LDO aprovada, quando o déficit previsto era de 124 bilhões, mas menor do que a de 2019, quando o prejuízo estimado foi de 159 bilhões. E projeções do próprio governo mostram que o buraco para o ano que vem ainda pode ser maior, aumentando 52 bilhões de reais.
Outra estimativa mostra que se o Produto Interno Bruto cair 4,5% em 2020, pode haver uma redução na receita de 45 bilhões de reais até o fim do ano e mais 48 bilhões de reais no ano que vem. Então nós estamos com a manutenção da nossa agenda de austeridade, de zelo e de cautela fiscal. O que está acontecendo agora é algo conjuntural, de extrema severidade, de extrema importância, mas é conjuntural. Entendemos que as medidas serão contidas em 2020, os impactos fiscais, em particular em 2020, e tão logo possível voltaremos à nossa trajetória de zelo e equilíbrio fiscal. A proposta da LDO tem que ser primeiro analisada pela Comissão Mista do Orçamento, que ainda precisa ser instalada este ano no Congresso. Pela regra de rodízio entre o Senado e a Câmara, o relator da matéria este ano será um senador. Com o aumento dos gastos públicos por causa da pandemia do novo coronavírus, é preciso criar alternativas para aumentar a arrecadação do governo. E uma delas é taxar grandes fortunas. Está lá na Constituição. Compete à União instituir impostos sobre as grandes fortunas nos termos de lei complementar. Mas esse artigo nunca foi regulamentado. No Senado, há 4 propostas nesse sentido. 2 foram apresentadas antes da pandemia e 2 depois. Entre elas está o projeto da senadora Elisiane Gama, que foi proposto já no cenário da crise causada pelo coronavírus. A matéria está entre as 12 propostas classificadas como prioritárias pelos líderes dos partidos para serem votadas nesse momento de crise sanitária e econômica. A base de cálculo da proposta é a faixa de isenção mensal do imposto de renda, atualmente em R$ 1.903,98. Quem ganha entre 12 mil e 20 mil vezes o limite da isenção seria taxado em 0,5%. Entre 20 mil e 70 mil vezes o limite da isenção, o imposto seria de 0,75%. E acima desses valores, 1%. O total a ser pago será a soma dos valores de cada faixa. E a duração prevista para o imposto é a mesma do teto de gastos. Termina em 2036. Os auditores fiscais projetam que dá para arrecadar uns 40 bilhões por ano. Em outros países, como Espanha, como Argentina, Uruguai, França, por exemplo, podia lembrar que inúmeros outros já adotaram um sistema como esse. Então, do ponto de vista social, ele é um imposto que tem um apelo muito forte por conta do elevado grau de progressividade. Ele taxa, incide sobre as pessoas que têm maior patrimônio no país. Tá? Do ponto de vista de experiência internacional, o que a gente percebe é que esse é um imposto que tem pouca capacidade de arrecadação. Eu entendo que o potencial arrecadatório da ampliação do imposto de renda é mais desejável e viria com menos distorção econômica do que no caso do IGF. Evidentemente que essas duas discussões não precisam ser dissociáveis. A proposta da senadora Elisiane Gama é muito parecida com a do senador Plínio Valério, que recebeu um expressivo apoio popular no portal do Senado, o E-Cidadania, com mais de 330 mil votos a favor da matéria. Mas o projeto da senadora vai além e prevê um empréstimo compulsório aplicado às grandes fortunas. A alíquota desse empréstimo seria de 4% sobre a mesma base tributária do imposto sobre as grandes fortunas, ou seja, patrimônios com valores acima de 12 mil vezes o limite mensal de isenção do imposto de renda. O pagamento desse empréstimo compulsório seria feito a partir do ano que vem, com base na TR, a taxa referencial, que é o mesmo índice utilizado para atualizar os valores do FGTS. O Senado deve analisar o aumento da alíquota da contribuição sobre o lucro líquido de bancos e seguradoras. A proposta é que o aumento na arrecadação seja direcionado ao combate da Covid-19. Atualmente, a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras, a CSLL, é de 15%. A proposta muda a alíquota para 50%. A mudança é permanente. Essa contribuição é cobrada do lucro líquido obtido por pessoa jurídica.
A arrecadação é destinada à Seguridade Social. O projeto só aumenta a alíquota para bancos e instituições financeiras. O projeto está colocado como prioridade no Colégio de Líderes. São 12 projetos que nós colocamos para votar e esperamos agora, no mês de abril, que ele seja pautado e os bancos, os bilionários do Brasil possam de verdade dar também a sua contribuição. E uma das preocupações de deputados e senadores nesses tempos de pandemia é com a merenda escolar. Na reportagem a seguir, bilhões de reais para os municípios mais carentes. Olá, depois dos deputados, o Senado aprovou em sessão remota, no dia 30 de março, o projeto que garante a merenda escolar para os estudantes das escolas públicas da educação básica em todo o país. Assim, mesmo com as aulas suspensas, os alimentos serão entregues aos pais ou responsáveis. A Lei 13.987 foi publicada uma semana depois da aprovação do projeto no Senado. A proposição é altamente elogiável, na medida em que busca assegurar a alimentação de milhões de crianças e jovens que dependem da merenda escolar durante o período de suspensão das aulas. Muitos dos estudantes que dependem da merenda escolar como fonte de nutrientes diários, com escolas fechadas, podem ficar sem comer, especialmente se considerarmos a queda da renda familiar de grande parte da população. Agora, já está na pauta do Senado e escolhido como um dos projetos prioritários para a votação, o texto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. São 30 bilhões de reais, dinheiro que também vai para a merenda escolar, só que com uma diferença da lei agora em vigor. Escolas de municípios em situação de extrema pobreza receberiam em dobro os recursos previstos em lei. E esses 30 bilhões também serviriam de caixa para que o governo pudesse auxiliar as famílias de baixa renda sem condições de pagar uma conta de luz ou telefone. E de onde viria esse dinheiro? Dos chamados fundos especiais. Os fundos tradicionais, como o Fundo de Financiamento da Marinha Mercante, que custeia a renovação da frota nacional de navios. Foram quase 7 bilhões orçados no ano passado, mas houve um contingenciamento grande, só 18% foram efetivamente gastos. São mais de 50 fundos, na verdade, tá? Para financiar ações em segurança e educação de trânsito, foram mais de 900 milhões destinados no ano passado, mas só 90 foram efetivamente executados. E fundos menores, até com o Fundo Nacional do Idoso, né, que foram direcionados 15 bilhões no ano passado, mas só 4 milhões efetivamente foram gastos. Então, somando todos esses fundos em que não foram efetivamente gastos, os recursos, em mais de 50% do que foi orçado, se identifica um saldo de 30 bilhões. E além desses 30 bilhões para a merenda escolar, energia elétrica e telecomunicações, o projeto de lei complementar 64 de 2020 prevê outros 13 bilhões de reais em benefício de estados, municípios e microempresas. E aí seriam usados saldos de recursos de fundos constitucionais. São esses fundos públicos, são fundos financeiros, são recursos financeiros, que eles têm, você pode chamar um dinheiro carimbado, né, que eles devem especificamente ser usados para aquelas finalidades, né, e que no ano passado ocorreu um contingenciamento ou por problemas mesmo da própria execução das políticas públicas, né, houve um saldo de 13 bilhões nos fundos financeiros, em que não houve alocação efetiva, e 30 bilhões nos demais fundos, nos chamados infraconstitucionais, né? Então o PLP está trazendo um montante aí de 43 bilhões, um impacto, né, para lidar com esse momento atual da crise. A Receita Federal pode processar responsáveis pela importação de 107 respiradores para um hospital público de São Luís, no Maranhão. O governo do estado nega irregularidades. O governo federal, através de uma lei, centralizou a distribuição dos equipamentos essenciais no combate à pandemia. Mas os estados do Nordeste se queixam da burocracia. A Justiça agora mandou devolver ao Piauí 80 respiradores apreendidos no início do mês de abril. Já o Maranhão pode ser punido por ter conseguido importar com sucesso, driblando a concorrência internacional,
máquinas essenciais para a sobrevivência dos doentes mais graves em terapia intensiva. Aeroporto de São Luís, madrugada de quarta-feira, 15 de abril. Depois de mais de 30 horas de voo, chega ao desfecho uma operação ousada, fruto da parceria do governo do Maranhão com doadores anônimos, empresariado local e uma mineradora. Da China até o destino final, fizeram apenas uma escala na Etiópia e outra na capital paulista, evitando confisco e apreensão de 107 respiradores essenciais para os leitos de UTI. As semanas passadas, a gente tinha tentado adquirir. Essa compra foi interceptada pelos Estados Unidos, uma compra via Consórcio Nordeste, só que dessa vez a gente conseguiu. Hoje conseguimos trazer aqui para o estado 107 dos 187 respiradores que irão auxiliar o povo de São Luís e o povo do estado do Maranhão. Os equipamentos não passaram pela alfândega em São Paulo. Como não havia tempo a perder, foram instalados de imediato no Hospital Dr. Genésio Rego, em São Luís. Agora, a Receita ameaça processar o governador Flávio Dino e os parceiros da operação. E agora vem a notícia de que a Receita Federal está levantando a possibilidade de processá-lo ou responsabilizá-lo por alegar que não passou no sistema alfandegário do país. Além de ser falsa essa afirmação, é no mínimo uma falta de respeito com a população e com a vida. Primeiro, porque esse tipo de equipamento não é taxado. Segundo, que mesmo que fosse, nós estamos no estado de calamidade pública e agora nós queremos equipamento para salvar as vidas. O restante é pura burocracia e é gente que de verdade não sabe o que é o sofrimento no leito do hospital. Ficamos por aqui. Para ver as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet senado.leg.br/TV. Lembrando que logo mais às 4 da tarde você pode acompanhar ao vivo, aqui pela TV, a sessão deliberativa remota do plenário do Senado. Obrigado por sua companhia e até a próxima.